Olá, eu sou Roberta Fontes do Casamento Passo a Passo, o seu curso à distância de organização do seu casamento e também proprietária do cerimonial Maktub em Belo Horizonte. A nossa aula de hoje terá um assunto muito interessante e muito importante para você que vai fazer a sua festa de casamento. Eu estou falando do buffet. Como o assunto é muito extenso e as informações são muito específicas, eu dividi essa aula em 3 momentos. A primeira parte da aula, eu vou falar sobre orçamentos. As informações que são importantes de você lembrar na hora de pedir o orçamento para o seu fornecedor, para os buffets que você escolheu na sua lista de indicações. Depois, eu vou falar sobre a análise das propostas. Como comparar uma proposta com a outra para você escolher o buffet que tem a ver com o seu estilo, com o que você quer gastar e que vai fazer a festa dos seus sonhos. E no terceiro momento da nossa aula, eu vou falar sobre contrato. Quais informações você tem que lembrar na hora de pedir o contrato para o buffet que resguarde tanto a você, noiva, quanto ao buffet. E no final da terceira aula, eu vou falar sobre a redução de custo. Como você pode reduzir o custo na contratação do seu buffet e ainda manter a qualidade. Vamos lá? Vamos começar a primeira parte da nossa aula? Bom, antes de vocês começarem a solicitar os orçamentos para o buffet, eu gostaria de relembrar os modelos de casamento que eu pontuei na nossa aula sobre o conceito. O brunch, o bolo com champanhe ou receptivo, a cerimônia recepção, que é aquela festa maior, que tem 6 horas de evento ou mais, e o mini wedding. Esta aula sobre buffet, que eu vou falar a partir de agora, ela é mais direcionada para a recepção e o mini wedding. Então, se você for fazer a recepção maior, com uma duração maior, ou o mini wedding, vamos começar a nossa aula. Quando vocês forem escolher o buffet, eu gostaria de lembrá-los sobre alguns itens que são importantes na hora de você analisar e comparar entre um buffet e outro. Primeiro, gente, o atendimento. Seja ele pelo telefone, seja na degustação. E também em outros eventos, quando você encontra esse buffet em outros eventos que você vai. Como que o buffet te recebe? Ele quer saber só as informações básicas do seu casamento ou ele quer te atender com algo a mais? Ele te trata como noivo ou ele te trata pelo nome? Essas informações parecem pequenas, mas elas são muito importantes, porque quando o fornecedor, de uma forma geral, se preocupa com você, você pode ter certeza que ele vai te dar um atendimento ao longo do processo com mais atenção e principalmente com mais segurança. Outro item que é importante analisar na hora de contratar o buffet: os serviços oferecidos. E aí, gente, eu junto esses 2 itens: identificação com seu estilo. Cada buffet tem um estilo. Alguns buffets são mais tradicionais, outros gostam de uma comida mais requintada. Alguns buffets hoje até trabalham com comida vegana ou com uma comida vegetariana. Então, perceba, procure saber qual é o estilo do buffet que você está pedindo orçamento ou que você deseja contratar. E também como é o serviço que ele oferece. Ele oferece um serviço com mais personalização ou ele realiza 6, 5 eventos na mesma noite, no mesmo dia? Essas perguntinhas, elas também são fundamentais para você saber como o buffet vai te tratar ao longo do processo, ao longo do ano que você está organizando o casamento. Outro item, o sabor. Sabor é pessoal, gente. Eu já tive noivas que adoravam o buffet X que eu indiquei e outras noivas que foram e falaram comigo: Roberta, eu não gostei da massa folhada, eu não gostei do sabor do salgado, achei a fritura pesada. Isso é completamente pessoal. A sua relação com a comida, os sabores que te agradam mais, o tempero que te agrada mais, pode não ser o sabor que agrada uma amiga sua, por exemplo. Por isso é tão importante a degustação. Por isso é tão importante visitar o buffet, provar do que ele está te oferecendo, para ir então escolher. E o último ponto aqui é a referência. O buffet, gente, é um dos serviços maiores, mais caros e que mais aparecem no casamento.
Então, procure referências do buffet não só na internet, mas com os outros fornecedores que você já contratou, com o salão de festa. O salão de festa é um ótimo fornecedor para te dar referência do buffet, porque ele vai te falar como o buffet se posiciona na casa dele, como que ele cuida da cozinha, como que ele recebe os garçons, se ele atrasa, se ele não atrasa, se ele deixa a cozinha limpa. Procure referência também com o seu cerimonial, porque ele tem a noção completa do antes do evento e do pós-evento. E procure referências com amigas, com pessoas que já casaram, com pessoas que conheceram o buffet tendo contratado ele. Essa informação sobre referência, junto com o sabor, junto com o estilo e junto com o atendimento, vão te dar a noção dos fornecedores que você vai seguir em frente no segundo momento de orçamento. Vamos sempre lembrar, eu escolho 5 fornecedores, peço orçamento para os 5, visito 3 para então escolher um. Essa é sempre a minha regrinha. É lógico que às vezes você pode pedir para 6, para 7, mas eu sempre sugiro, visite 3. Não precisa visitar mais do que 3, porque no final das contas você vai conseguir ter uma noção de quem será o seu melhor fornecedor, no caso aqui o seu melhor buffet. Bom, na hora de solicitar o orçamento, quais informações você deve lembrar na hora de mandar e-mail para o buffet ou na hora de ligar? Primeiro, a data do seu casamento, o local, mais importante aqui é o local da recepção, o horário. Então, se você está em dúvida se vai marcar 5, 5 e meia, 6 horas, não tem problema. Põe uma referência de horário. O tempo de festa. O tempo de festa, geralmente, que os buffets colocam, são de 6 horas. Mas se você já quiser contratar um buffet para 7 horas de evento, para 8 horas de evento, já avisa o buffet aqui. Você vai me fazer aquela pergunta, mas Roberta, eu vou casar no mesmo local da minha festa. Qual que é meu tempo de festa? O seu tempo de festa são 6 horas. A cerimônia dura 1 hora. Mas o buffet, ele tem que chegar com antecedência à cerimônia. Até porque, quando se tem cerimônia e recepção no mesmo local, é muito delicado servir uma água para os convidados, às vezes uma água aromatizada, às vezes até um aperitivo, um pão de queijo aqui em Minas, ou outro aperitivo que seja da sua cidade, da sua região, para que os convidados já se sintam acolhidos. Então, o buffet, ele já coloca 1 hora de cerimônia e 6 horas de festa. Mais informações importantes. Número de convidados. O buffet baseia pelo número de pessoas. O preço por pessoa é a referência que você vai ter na hora de você comparar o valor. Cerimônia no local ou na igreja. É importante o buffet saber pelaquela informação que eu já falei anteriormente. Ele vai levar uma água aromatizada para os convidados na cerimônia, quando ela for no mesmo local, ou não. Os serviços desejados. Eu vou falar, a partir de agora, sobre cada um dos serviços que o buffet pode te oferecer e também sobre as bebidas que serão servidas no seu evento. Então, vamos lá. Como pedir o orçamento em relação aos serviços desejados? Primeiro, peça coquetel de salgados e ou petit gourmet. Petit gourmet, gente, é aquela vasilhinha que tem uma comidinha que dá mais saciedade. Não se preocupe agora em saber quantos salgados, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Preocupe em saber o que você tem que pedir. Então, a petit gourmet, ela entra dentro do coquetel de salgados, mas ela é um salgado maior que dá mais saciedade ao seu convidado. Os doces, também você tem que lembrar de pedir. Mesas diferenciadas. Às vezes você quer ter uma mesa de antipasto, ou uma mesa de caldos, ou uma mesa de tapioca, ou aqui em Minas a gente usa muita comida de boteco, ou uma mesa que tenha identidade com a sua história ou com a sua região. Então já solicite ao buffet essa mesa diferenciada. Se tem algum ingrediente, algum prato específico que você queira nessa mesa, também escreva na sua solicitação de orçamento. A mesa de café na saída. Gente, mas meu casamento vai ser um almoço, eu preciso pôr mesa de café? É legal colocar uma mesa de café porque o convidado, ele come o doce, sai dali, toma um cafezinho e vai para casa.
Então a mesa de café é um adeus elegante da sua festa, com os biscoitinhos, os chocolates, ela fica sempre ali já na saída. O jantar ou o almoço, dependendo do horário da sua recepção. E aí, gente, nós temos 3 formas de servir o jantar ou o almoço. Em ponto fixo, volante ou bistrô. Bom, o ponto fixo é aquela mesa com os richôs. O volante é quando o garçom já sai com um prato, uma vasilhinha ou um prato maior, prontinho da cozinha e vai servindo aos convidados em determinado horário da festa. Geralmente na 3ª hora de festa. E o serviço bistrô? É um serviço mais requintado. É como se fosse um restaurante. Então, para o serviço bistrô funcionar corretamente, primeiro, você tem que ter um buffet com uma mega estrutura. Porque na sua cozinha você não pode ter só cozinheira. É importante que tenha também uma estrutura de chefes para que monte os pratos com elegância. E lá no salão de festas, os garçons, eles têm que estar preparados para fazer o pedido ao convidado. Então, sempre que tem um serviço bistrô, é necessário ter um cardápio em cada guardanapo da mesa para que o convidado possa escolher A, B, C, qual prato que ele vai querer. Se vai ser um risoto com uma carne ou se vai ser uma massa com peixe, por exemplo. Então, o serviço bistrô, ele pede uma preparação maior e, consequentemente, o preço também é maior. Porque você tem que ter mais estrutura na cozinha e mais garçons no salão. E também uma comida mais refinada. Porque se você serve um serviço bistrô, o convidado espera que ele seja mais requintado, mais elegante, mais sofisticado. E aí as bebidas. Você vai pedir quais bebidas para o seu evento? Cerveja, água, refrigerante, uísque, espumante. Mas, Roberta, eu tenho que levar o uísque ou o buffet serve o uísque? Geralmente, na maioria das vezes, o buffet não leva o espumante, nem o uísque, nenhuma outra bebida destilada, nem o licor da mesa de café. Essas bebidas são compradas pelo cliente separadamente em outros fornecedores, e aí a gente vai ter uma aula só sobre bebida, mas o buffet serve. Então, é importante, noiva e noivo, você falar ao buffet quais bebidas você pretende servir para que ele tenha tanto os copos, as taças, quanto o gelo para gelar, quanto os garçons para servir. O material, que é o material deles específico, então as taças, os copos, as peças de doce, enfim, cada buffet tem o seu. E a equipe, que são os garçons, a cozinheira, o cominho, que é aquele menininho ou menininha que fica no salão varrendo a sujeira. Não confunda, tá, gente? O cominho, ele não tira vômito, espumante que derrama, ele não tem essa obrigação. Ele pode fazer caso o buffet queira, mas ele não tem a obrigação de limpar esse tipo de sujeira no salão. Aí eu sempre sugiro que contrate uma equipe de limpeza, mas nós vamos chegar a isso em outro ponto, não vou desviar o assunto. Então, essas informações que eu falei, elas são importantes para você solicitar o orçamento. Não se preocupe, eu vou colocar isso no material complementar para que você tenha uma base do que você deve solicitar ao buffet na hora de pedir o orçamento. E muito importante, noivas e noivos, se você escolheu o buffet ABC para pedir o orçamento, solicite o mesmo orçamento. Quer dizer, solicite com as mesmas informações. Coloque para os seus buffets escolhidos de orçamento os mesmos pedidos, as mesmas demandas, as mesmas informações, porque você vai ter orçamentos equiparados para comparar. Se você esquece de pedir para um buffet, por exemplo, uma mesa de antipasto e para o outro você pede, lógico que o buffet que te colocou a mesa de antipasto, ele vai ter um valor maior. Bom, gente, essa foi a nossa primeira parte da aula sobre como contratar o seu buffet. Eu falei para vocês sobre as informações importantes que você deve solicitar ao buffet na hora de pedir o orçamento. Fica aí, porque daqui a pouquinho a gente vai para o segundo passo da aula. Tchau, tchau!